Bom, o Thanos é obviamente um dos melhores vilões que a Marvel já fez, ele é o protagonista da saga do infinito e ele enfrentou praticamente todos os personagens da Marvel aí em diversas batalhas épicas, mas tem personagens que eu acredito no CM, tá? Que eu acredito que poderiam ter derrotado o Thanos com facilidade. E essas são 10 dos personagens da Marvel que poderiam ter derrubado o Thanos com muita facilidade, ou pelo menos sozinhos eles conseguiriam vencer o Titã Louco. Não conseguem viver com a sua falha. Aonde isso trouxe vocês? De volta a mim. O primeiro deles é o Thor, que é o deus do trovão, porque, bom, ele teve a chance ali de derrotar o Thanos ali no Vingadores Guerra Infinita. Claro que ele hesitou, né? Se ele fosse um pouquinho mais letal, ele teria conseguido matar o Thanos. E uma coisa que eu não entendo muito bem, cara, é que se em Guerra Infinita, que ele já tava poderoso pra caramba, ele quase matou o Thanos com um único golpe. A gente não tá falando que ele lutou com o Thanos e quase matou. A gente tá falando que ele lutou com o Thanos, só que ele só deu um golpe. E ele quase matou o Thanos com todo o poder das joias. Então é evidente que em um confronto, mesmo ele estando gordo, como se ele fosse ficar mais fraco por estar gordo, a gente sabe muito bem que pelo menos na mitologia real nórdica, o Thor não é aquele deus grego ali. Na verdade ele é gordo e ele é muito poderoso, e mais poderoso que o personagem da Marvel, entendeu? Então assim, o Thor da Marvel em Vingadores Ultimato, ele claramente teria chance de matar. Ah, mas o Thanos ali era mais novo, mais cruel. Cara, o Thanos ele podia ser a porra que ele quisesse, meu amigo. Ele ainda ia tomar um sacode, entendeu? O Thor tinha potencial. Mano, o Thor com o Stormbreaker, com um golpe, ele quase matou o Thanos. Agora com o Stormbreaker e o Mjolnir, pelo amor de Deus, né? É meio ridículo pensar que ele não teria capacidade de vencer o Thanos. É claro que ele, sem contar que o Thanos estava, o Thanos era mais cruel, mas ele tava sem nenhuma joia. Tem essa questão, eu até tinha esquecido disso, entendeu? Então dava pro Thor ganhar, a verdade é essa, mas é a magia do roteiro, né, cara? Sem o roteiro o filme não acontece. Você seria o deus do quê? Capitã Marvel também poderia ter derrotado o Thanos, e a Capitã Marvel ela demonstrou o poder dela em Vingadores Ultimato, enfrentando o Thanos, tomando uma cabeçada dele e não sentindo praticamente nada, e ainda destruindo a frota de naves do Thanos como se ela não fosse, como literalmente se ela estivesse rasgando o mar num bico na água, entendeu? Ela derrubou as naves do Thanos. Então, a gente sabe muito bem que a Capitã Marvel, pelo que ela tinha sido apresentada, claro, hoje em dia a Capitã Marvel e um saco de merda é a mesma coisa, entendeu? Mas naquela época só tinha Vingadores Ultimato, cara, era uma revolução. Eu olhei e falei, meu, essa mina aí é sacanagem, cara. Olha aí, ela tomou uma cabeçada do Thanos e ainda meteu o olhão nele, velho. Aí você pensa, porra, ela vai arrebentar o Thanos, cara. E infelizmente o roteiro mais uma vez foi o vencedor, porque ele conseguiu fazer uma maracutaia pra derrubar a mina, mas claramente a gente vê ali que dava pra ela pegar o Thanos de porrada e moer ele todo. Outro, que é um que não faz muito sentido não colocar ele como alguém que venceria o Thanos, que é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho tinha total capacidade de derrotar o Thanos, até porque com as habilidades místicas do Doutor Estranho, ele teria sido capaz de conceber um plano que derrotaria o Thanos fácil, e sem precisar ficar planejando e tal. Mesmo com as joias do infinito, cara, o Thanos ainda perderia, até porque, pensa, primeiro, o Doutor Estranho tinha a Joia do Tempo, que é uma das joias mais... cara, é uma das joias basicamente mais apelonas que tem. Segundo, no próprio Guerra Infinita mostra ele decapitando a mão de um filho do Thanos, velho. Entendeu? Então se ele usa aquele bendito daquele portal, ele rasgava o Thanos no meio. Ele podia cortar os braços do Thanos, ele podia cortar o braço com a manopla do Thanos. Cara, ele podia fazer diversas coisas. Sem contar que se no filme do Doutor Estranho, quando o Doutor Estranho aprendeu a usar a Joia do Tempo e ia fazer aquela maçã apodrecer e ficar nova, tava ali. Era só ele apontar a Joia do Tempo pro Thanos e fazer o Thanos virar um bebê ou virar um adolescente. Alguém no qual não precisava ser tão exagerado, mas só alguém no qual a manopla não caberia na mão. E aí era fácil de tirar a manopla dele e pronto, cara. Tava ali, tava feio. Então assim, é óbvio, é evidente que tinha maneiras muito simples do Doutor Estranho vencer. Até porque ali não é mostrado nem 10% do potencial do Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele é muito inteligente, ele é muito poderoso, cara. Mas assim, é desigual a inteligência desse cara. Então dava pra ele ter tancado o Thanos sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Só que infelizmente a magia do roteiro não permitiu. Eu deixo você usar o Darkhold, se você me der a sua Christine. Eu acho que isso ela não vai aceitar. Também acho.
Odin, o pai de todos, é outro que poderia ter vencido o Thanos, até porque se o Odin tivesse na plena forma de poder dele, cara, não ia ter pro Thanos, velho, porque praticamente a presença dele teria representado uma ameaça imensa pro Thanos. Até o Thor já tava dando trabalho pro Thanos e tinha capacidade de vencer o Thanos, imagina o pai dele, velho. Cara, isso ia alterar o curso dos eventos da Marvel completamente. E até porque eu tenho pra mim que o Thanos só foi atrás das Joias do Infinito depois que o Odin morreu, cara. Porque o Odin, tanto nos quadrinhos quanto até ali no próprio universo ali do UCM, cara, ele tirou todos os poderes do Thor só com as palavras dele, entendeu? Ele apazigou basicamente todos os 9 reinos, e ele tinha alguns artefatos de poder de nível incomensurável dentro do salão dele. Sem contar que a própria lança do Odin é uma coisa que é absurda, é porque se ele arremessa a lança dele em um inimigo, essa lança não vai parar enquanto não acertar. Assim, sem contar diversas magias, diversos poderes que nem mostrados foram no filme, é porque senão não ia ter como ter filme do Thor, ia ter que ter filme do Odin. Então assim, claramente o Odin poderia ter derrotado ele, mas a gente sabe, né, que a magia do roteiro não permitiu que o nosso velhinho Gaga pudesse vencer o grande Titã Louco. Eu agora tomo de você o seu poder! Em nome do meu pai! E do pai dele! Eu, Odin, pai de... Outra que poderia ter derrotado o Thanos é a Feiticeira Escarlate, e até porque a gente só viu uma fração dos poderes da Feiticeira Escarlate. Eu sei, eu não sou um grande fã da Feiticeira, eu acho que os fanboys estragaram ela, assim como os fanboys de Jesus, mas assim, cara, um fato é que a Feiticeira não mostrou todo o poder dela que ela tem no CM. Em todas as obras do CM, até agora, não foi mostrado todo o potencial da Feiticeira Escarlate. Isso é um fato, não tem como discutir, é um fato, acabou. Entendeu? Segundo, a Feiticeira bateu de frente com o Thanos sozinho, a ponto do Thanos pedir arrego. Ele teve que pedir arrego e mandar chover fogo em cima dos inimigos. Pensa, ele até sacrificou a própria tropa deles para poder parar de ser torturado pela Wanda. Agora pensa comigo, se ela não mostrou nem a metade do potencial dela, e ainda por cima ela já estava quase derrotando Thanos, imagina ela com o poder do Darkhold, com todo o poder dela. Cara, simplesmente não ia ter pro Thanos. Infelizmente não ia dar, ele não ia ter como vencer ela, entende? Em um determinado espaço, apenas a bruxa que as traçou pode usar magia. Obrigada pela aula. Homem de Ferro é outro que, bom, na verdade ele venceu o Thanos, mas ele também poderia ter vencido de outras formas, até porque a vitória do Tony Stark sobre o Thanos exigiu a vida dele, né? Ele teve que se sacrificar para vencer. Só que é o Tony Stark, entende? E o Tony Stark, pelo menos nos quadrinhos, e até no filme já foi mostrado, no CM em si, que se você der tempo pro Tony Stark e ferramentas, meu irmão, ele faz um arregaço, entendeu? Porque com o dinheiro que esse cara tem, cara, a inteligência que ele tem, a genialidade dele, o cara, em um final de semana, ele descobriu como fazer uma máquina para voltar no tempo. Agora imagina ele com o tempo. Imagina ele com esses 4 anos de gap que teve entre Guerra Infinita e Ultimato. Imagina que nesses 4 anos de vídeo ficar lá fornicando lá com a Pepper e fazendo filhinho. Imagina que ele pega, meu amigo, e tenta bolar um plano para matar o Thanos. Você acha mesmo que o Thanos com as joias do infinito ele ia tancar? Não ia dar. Já começa que não ia dar. Segundo, se ele tem um tempo para se preparar, se o Thor bate na Terra, em vez dele querer fazer tudo sozinho, pega o Tony, leva o Tony pra Menina Velir, cara, imagina o Tony fazendo uma armadura usando o Uru. Cara, não ia ter como, o cara ia ficar invencível, mano. Dava pra vencer o Thanos sem precisar se sacrificar, velho. Mas, infelizmente, o roteiro e os cofres aí da Marvel não permitiram isso, né? Você não vai botar essa foto na internet não, né? Por favor, sem dedinho. Brincadeira, pode mostrar. É isso aí, paz e amor. Eu sou um operário da... Outro personagem que poderia ter vencido o Thanos é o Visão, até porque pra quem assistiu a série, o What If, né, a animação What If, já percebeu ali que dava pra vencer o Thanos e dava pra vencer o Thanos fácil. O Visão, quem conhece ele dos quadrinhos sabe que ele não é um personagemzinho qualquer. Ele não é um Gavião Arqueiro da vida. Ele é muito casca-grossa. No cinema, ele era bem casca-grossa até inventar de se apaixonar pela Feiticeira Escarlate, né? Porque sempre tem que ter o cara mais poderoso, sempre tem que ter um momento onde ele vira o gado, né? E assim, cara, no What If, o Thanos aparece, se eu não me engano, posso estar errado, mas ele aparece com 3 ou 4 joias do infinito, dá um sorriso na cara do Visão e acha que a chinela vai cantar. E o Visão, simplesmente dominado pela consciência do Ultron, o que a gente pode perceber aí que o Visão não é que ele é fraco, ele só é burro, né? Cara, o Ultron no corpo do Visão, ele rasga o Thanos no meio.
como se ele fosse uma salsicha frita, entendeu? Então, assim, isso é a prova de que o Visão sozinho já poderia ter dado conta do Thanos. Agora, como que o Visão apanha pros filhos do Thanos, velho? Isso não faz sentido. Mas a gente entende que o roteiro precisa fazer isso para que a série possa continuar. Mas... obrigado. Brincadeiras à parte, o Homem-Formiga também é um personagem que poderia ter vencido o Thanos. Aí você deve pensar, pô, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é o Visão, outra coisa é o Homem-Formiga. Cara, há teorias que implicam na vitória. Claro que é uma vitória nojenta, uma vitória desnecessária, mas dá pra vencer. Vocês sabem muito bem que o Homem-Formiga ele fica menor e ele fica maior. O Homem-Formiga poderia ficar maior ao ponto de esmagar o Thanos com as suas próprias mãos, dar um chute no Thanos e lançar ele pra atmosfera. E se o Falso de Ébano, que foi lançado no vácuo do espaço, morreu congelado, eu acho que o Thanos não seria imune a isso. Provavelmente, né? Não seria imune. Então, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, na verdade, poderia arremessar, dar uma tacada, sei lá, usar um edifício para dar uma tacada no Thanos, lançar o Thanos longe, lançando ele no espaço e matando ele assim, pela falta de oxigênio, no caso, né? E morrendo lá, congelando no vácuo do espaço. Caso isso não seja aceito, tem uma outra opção, só que essa é meio nojenta. E essa opção é a seguinte, ele poderia diminuir e entrar em qualquer orifício do Thanos. Não, seu pervertido, eu não tô falando do bumbum do Thanos não, cara, eu tô falando do nariz, eu tô falando da boca, eu tô falando do ouvido. Em qualquer uma dessas áreas ele poderia ter entrado e se expandido dentro do Thanos. Mas, como nem tudo são flores, duas coisas poderiam ter acontecido. O Thanos poderia ser o Thanos, obviamente, ele é um titã. Então ele é muito resistente. Ele poderia ser tanto resistente por fora quanto por dentro, o que culminaria na morte do Homem-Formiga. Porque se o Thanos fosse tão forte por dentro quanto ele é por fora, no momento em que o Homem-Formiga tentasse se expandir, entrando no seu ouvido, nariz ou boca, ele seria esmagado pela massa do Thanos, já que o Thanos é mais resistente. Então, no momento que o Homem-Formiga se expandisse, ele seria esmagado e morto. E se o Thanos não fosse tão resistente como ele é por fora, que por fora ele é resistente igual ao Hulk, né? Então assim, se ele não fosse resistente por fora como ele é por dentro, aí não ia dar pro Titãzinho não. Aí o Homem-Formiga ia se expandir, ia dilacerar o Thanos. Então havia a possibilidade do Homem-Formiga derrotar o Thanos. Aborte agora! Não, tudo bem, parece que não tem ninguém em casa. Anthony, vai pro telhado! O personagem que poderia ter derrotado o Thanos é o Ego, o Planeta Vivo, que ele possuía poderes cósmicos, né? Basicamente, ele é um celestial. Então ele tá a níveis incomparáveis acima do próprio Titã Louco. Então é óbvio que, pra você que não lembra quem é o Ego Planeta Vivo, ele é o pai do Peter Quill, né? O Senhor das Estrelas. Cara, ele é um celestial. Ele tinha potencial pra derrotar o Thanos e tinha potencial pra derrotar o Thanos e sozinho, tá? Então a gente pode crer até, dando um de brinde pra vocês, talvez até o Peter Quill, se não tivesse matado o pai dele, também poderia ter derrotado o Thanos por conta de também ser filho de um celestial. Então havia potencial. Mas o Ego praticamente não tem nem o que discutir. Ele derrotaria o Thanos. Com manopla, sem manopla, não tem o que discutir, galera. Até porque pode ter todas quem criou as joias do infinito, né? Se você parar pra analisar, no CM, quem criou as joias do infinito foram os celestiais. Então nada mais justo que um celestial ter poder superior a de uma joia do infinito e, portanto, conseguir derrotar alguém como Thanos, mesmo com as joias do infinito. Eu disse, não quero fazer isso sozinho. Por último, a gente viu ele, a gente foi apresentado a ele no What If, então a gente sabe muito bem que o Vigia está no CM e o Vigia poderia ter derrotado o Thanos. A gente sabe que a função dele é basicamente vigiar e testemunhar todos os eventos e as possibilidades do multiverso da Marvel. A gente sabe muito bem que se fosse necessário e se ele quisesse, ele poderia ter intervido e derrotado o Thanos com manopla, sem manopla. Na verdade, isso não ia fazer diferença nenhuma para ele e ele claramente poderia ter vencido o Thanos. E esses são os 10 personagens que poderiam ter derrotado o Thanos no CM. De que? Posso ver você. Faltou algum personagem nessa lista? Você acha que algum personagem dessa lista não teria chance nenhuma contra o Thanos, com manopla ou sem manopla? Deixa nos comentários. Você acha que tem algum outro personagem do CM que poderia ter derrotado o Thanos? Deixa nos comentários também, que talvez a gente faça até uma segunda lista, né? Uma parte 2 desse vídeo. Então é só deixar nos comentários. Se você curtir, compartilhar e se inscrever, vai me ajudar bastante, tá bom? E é isso, galera. Obrigado por terem ficado aqui até agora e até o próximo vídeo.